Então, boa tarde. Hoje é dia 7 de março de 2023. Estamos aqui para a banca de TCC da Carolina Tucci de Carvalho, com o título A Luta por uma Estratégia Revolucionária, a formação de Anita Leocádia Prestes como historiadora comunista. Queria já, de antemão, agradecer pela disposição, a pronta aceitação e disposição da banca, né? O professor Rodrigo Bonaldo, que está lá na Alemanha, né? E está participando aqui conosco, mas acompanhou o projeto da Tucci lá na origem, né? No tempo da disciplina mesmo de projeto, né? O professor Giovanni Simon, que é suplente da banca, mas também se dispôs a participar e também já mandou alguns comentários, né? Então, vamos começar. Tucci, você tem de 20 a 30 minutos para uma apresentação resumida do trabalho, para depois a gente seguir as arguições da banca, né? Como de praxe, certo? Com a palavra, Tucci. Certo, obrigada, professor Paulo. Agradeço também todo mundo que está presente aqui para ouvir a apresentação e os membros da banca. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, né, intitulado A Luta por uma Estratégia Revolucionária, a formação de Anita Leocádia Prestes como historiadora comunista. Deixa eu passar aqui. Primeiro, para contextualizar um pouco, para quem talvez não conheça, né, quem é a Anita Prestes. Ela é filha dos comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes, né, comunistas internacionalmente relevantes e conhecidos. Ela diz que sua formação toda, desde a infância, foi rumo ao comunismo e ao marxismo, né? Então, desde muito jovem, ela militou na União da Juventude Comunista, que é a organização de juventude do PCB, até entrar no PCB e, eventualmente, chegar no Comitê Central do partido. Em 1979, né, ela acaba se demitindo do Comitê Central e no ano seguinte ela vai romper com o PCB. Daí, no decorrer dos anos, ela se torna historiadora e professora universitária e sua área de estudo hoje está centrada na história política do Brasil contemporâneo. Primeiro, para apresentar um pouco para vocês do projeto original do trabalho, né? Anteriormente, o projeto era voltado para a teoria da história da historiografia, e buscava identificar como o conceito de história de Anita Prestes se aproximava de seus referenciais teóricos e como se diferia deles, constituindo a originalidade do seu conceito de história, né? Eu ia desenvolver esse projeto com o professor Bonaldo, que gentilmente aceitou fazer parte da banca agora com um projeto desenvolvido, mas como justamente ele saiu proposto aqui para a Alemanha, o professor Paulo que assumiu a orientação do que de fato foi o trabalho, né? Então, o caminho da pesquisa, né, começou com o estudo da autobiografia da autora e o mapeamento desses referenciais teóricos dela, e a partir disso eu elaborei e realizei uma entrevista com ela, né? A partir da entrevista, então, já começava a se mudar o projeto e construir novos objetivos, e eu passei a fazer um levantamento e organização dos documentos partidários do PCB e também leitura de bibliografia a respeito do contexto histórico, né? A partir, então, do caminhar da pesquisa, né? A gente formulou esses novos objetivos de apresentar a formação da Anita enquanto historiadora comunista, e aí, então, como objetivos específicos, apresentar a trajetória de vida da Anita, dando mais importância para os aspectos educacionais e políticos, situar a origem da formulação da estratégia da Revolução Nacional Libertadora no PCB e a solidificação dessa estratégia de 1922, que é a fundação do partido, a 1980, que é quando tem esse rompimento da Anita, e propor uma relação, então, entre a formação dela enquanto historiadora comunista e o debate estratégico do PCB na década de 80. Esses objetivos específicos são desenvolvidos, respectivamente, né, ao longo do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo. Como fontes principais foram utilizadas a autobiografia da Anita Prestes, que chama Viver é Tomar Partido, de 2019, os documentos partidários do PCB, o artigo A Que Herança Devem os Comunistas Renunciar, que ela publicou em 1980, e a entrevista que eu realizei com ela, né? A respeito das considerações metodológicas sobre uso de biografia,
foi amparado no autor Giovanni Levi e Pierre Bourdieu, e a respeito de história oral e memória no Alessandro Portelli. Antes de adentrar o conteúdo dos capítulos, acho que valia, né, assim como na introdução, fazer um preâmbulo para falar um pouco sobre tática e estratégia e por que isso é importante para os comunistas, né? Então, primeiro eu vou ler uma citação do Stalin e aí depois eu vou comentar um pouco ela. Mas, então, a estratégia política tem, sobretudo, a missão de determinar de um modo justo a direção principal do movimento proletário de um dado país para um determinado período histórico, partindo dos dados da teoria e do programa marxista e levando em conta as experiências da luta revolucionária dos operários de todos os países. A missão mais importante da tática consiste em determinar o caminho e os meios, as formas e os métodos de luta que correspondam do melhor modo à situação concreta existente em determinado momento e que preparem de modo mais seguro os êxitos estratégicos. Então, a tática ela é submetida à estratégia, e enquanto que a estratégia depende, né, de uma análise materialista, marxista-leninista do período histórico, a tática ela é formulada a depender um pouco mais da conjuntura num sentido mais a curto prazo. Se a gente fosse fazer uma analogia que é bastante comum no movimento comunista, né, enquanto a estratégia é a guerra, as táticas são as batalhas para se vencer a guerra. Então, adentrando no conteúdo dos capítulos, né, o capítulo 1, intitulado Minha formação toda desde a infância foi rumo ao comunismo e ao marxismo, eu trato dos primeiros anos da Anitta até 1960, então, abordo ali a campanha Prestes, quando ela foi resgatada pela família, que ela nasceu num campo de concentração hitlerista, porque a mãe dela, que a Olga, havia sido presa. Aliás, esse retrato que está no slide é um retrato da Olga pelo Cândido Portinari. Então, a partir disso, né, falo da alfabetização dela que foi no México, e a partir da alfabetização dela em espanhol, ela passa a se corresponder com o pai, nos períodos aí que eles estavam distantes, ou por ele estar preso, ou por ele estar clandestino. Também dou ênfase no convívio que ela teve com os dirigentes do PCB, e não só do PCB, mas como de outros partidos comunistas, e diversos intelectuais, que hoje a gente conhece como intelectuais famosos aí do século XX. E também o ensino básico que ela teve, parte dele no Brasil e parte dele na União Soviética, né? E por conta disso, então, teve que aprender o português e o russo. Também trato do ingresso dela na União da Juventude Comunista, o início da formação dela enquanto quadro comunista atuando nas greves estudantis secundaristas. E uma coisa que ela fez questão de enfatizar também na entrevista é o apoio da sua tia Lígia, né, que foi uma segunda mãe para ela, na sua formação moral e no seu senso crítico. Esse primeiro capítulo, ele termina, né, mais ou menos ali na Declaração de Março de 58, que é quando ela retorna ao Brasil do período que ela estava estudando na União Soviética, e conversa com o próprio Prestes a respeito dessa nova orientação política do PCB, que é afirmada na Declaração de Março de 1958. O segundo capítulo, que é chamado do Centro do Partido Comunista do Brasil, a Declaração de Março de 1958, então, é destinado a historicizar essa formulação da Revolução Nacional Libertadora, né? Então, eu trago documentos partidários do PCB e também elementos da conjuntura nacional e internacional. Assim. Essa formulação, ela teve diversos ajustes ao longo dos anos, assim, acho que se eu fosse me aprofundar nela aqui na apresentação ia tomar muito do tempo e talvez não conseguisse fazer justiça às diversas minúcias, assim, que tem sobre esse tema, mas, grosso modo, né, o PCB entendeu por muito tempo o Brasil como um país semicolonial e semifeudal dominado pelo imperialismo. Anteriormente, né, inclusive numa contradição entre o imperialismo inglês e o norte-americano, e depois a preponderância do imperialismo norte-americano nessa dominação. E aí, por conta disso, por muito tempo, entendeu que a Revolução Brasileira deveria ser anti-imperialista, anti-feudal, nacional e democrática, né, inspirada numa necessidade de se fazer uma revolução que desenvolvesse o capitalismo de uma maneira autônoma e independente, né. Então, por muito tempo, foi essa a visão do partido a respeito da necessidade de uma estratégia revolucionária para o Brasil. Essa foto é uma foto da Anitta e do Prestes em 1958.
Certo. No terceiro capítulo, que é chamado Debate Estratégico e a Formação de uma Historiadora Comunista, é quando eu busco, então, entrelaçar, né, a trajetória da Anitta e a trajetória do partido. Eu acho que é um momento em que a conjuntura também se aguça e essas coisas se misturam mais claramente, assim. Então, tem esses subcapítulos ao longo desse terceiro capítulo. E justamente, então, eu trago um pouco dos antecedentes do golpe. Então, ali, por conta justamente, né, da Declaração de Março, que é uma orientação que abre as políticas de aliança do partido, né, o PCB ganha um pouco mais de preeminência na conjuntura nacional e passa, por exemplo, a lutar pelas reformas de base e tem uma atuação na Frente de Mobilização Popular. Nesse mesmo período, a Anitta está ingressando na Universidade do Brasil, hoje o FRJ, né, no curso de Química, e ela atua como militante do PCB pela reforma universitária, até com o recrudescimento da ordem, né, por conta do golpe. É o primeiro momento de exílio dela, que ela vai para a União Soviética estudar no Instituto de Ciências Sociais, e que o Instituto de Ciências Sociais é a escola de marxismo-leninismo do Partido Comunista da União Soviética, né? Tinha um instituto, tinha uma área da escola, né, que era separada justamente para os membros dos partidos dos países capitalistas, né? Era lá que a Anitta estudou de 1966 a 1968. Nesse período quando tem o sexto congresso do PCB, que tinha sido planejado para 64, mas ele acaba acontecendo em 67 por conta do golpe. E esse congresso, ele acontece num momento em que a influência da Revolução Cubana já começa a precipitar divergências dentro do partido em relação a qual é a via que deve ser tomada para a revolução e para a luta pela ditadura, assim, né? Então, é um pouco depois desse congresso, por exemplo, que a gente vai ter o racha de alguns dirigentes históricos, como o Marighella, né, que vão optar pela luta armada, né? E aí, justamente, né, depois disso, né, na sua conclusão desse curso que ela fez no Instituto de Ciências Sociais, a Anitta escreve uma monografia de conclusão de curso que é uma crítica a essas teses foquistas influenciadas pela Revolução Cubana, né? Depois que ela termina esse curso, ela retorna ao Brasil como clandestina, né, justamente para tentar reorganizar a base de São Paulo, que tinha sofrido com a quebra daqueles militantes ligados a Marighella. E ela destaca, né, esse momento como um momento em que ela estudou bastante história do Brasil e autores como Fernando Henrique Cardoso, Floresta Fernandes, Octaviani, que estavam sendo publicados na época. A partir do ato institucional número 5, né, o PCB passa a caracterizar a ditadura como um regime fascista, e a partir disso se abre um pouco para refletir sobre a teoria do capitalismo monopolista de Estado, que era uma teoria que estava bastante em voga na época. E aí, mais ou menos nesse período, a Anitta tem o seu segundo período de exílio na União Soviética, e ela é destacada pelo partido para justamente estudar sobre essa teoria do capitalismo monopolista de Estado e buscar verificar se existe uma relação com isso e o Brasil em relação à dependência do capital internacionalizado. E a partir dessa tese, ela vai se doutorar em economia política, né? E é nesse segundo período de exílio que ela é cooptada pelo Comitê Central, né? Que o Comitê Central estava desfalcado e operando majoritariamente na Europa, e ele coloca para a instância a Anitta Prestes também. Então, ao longo desses anos, né, o Comitê Central vai estar separado em alguns países da Europa e também por conta da influência, né, de alguns debates que estavam se dando no movimento comunista internacional, assim, acho que notadamente, né, vale mencionar aqui na apresentação o eurocomunismo, a chamada questão democrática, assim, vai levantar mais divergências dentro do Comitê Central
que formam, resumidamente, três correntes, assim, né? Uma corrente que era dirigida pelo Armênio Guedes, que vieram a ser os chamados renovadores, influenciados pelo eurocomunismo. Aí as pessoas ali mais próximas do Luiz Carlos Prestes e as pessoas que se mantiveram no Brasil, dirigidas ali pelo Giocondo Dias, né? Que é quem depois vai sair fortalecido quando Prestes rompe com o partido e vai se tornar secretário-geral do PCB depois desse período. Então, o ano de 1980, né, ele é marcado pelo retorno do Comitê Central para o Brasil com a anistia e, finalmente, o rompimento do Prestes e também o da Anitta com o PCB. Quando o Prestes rompe com o partido, ele publica a chamada Carta aos Comunistas, né, explicando os motivos políticos pelo rompimento dele com o partido. E a partir desses debates políticos, viu-se a necessidade de embasar teoricamente a carta e, por conta disso, né, a Anitta, né, ela escreve esse artigo, A Que Herança Devem os Comunistas Renunciar. Nesse artigo, ela faz, né, justamente uma pesquisa dos documentos partidários e, num exercício historiográfico, reconstrói e critica essa linha estratégica do PCB e conclui, né, que insistir nessa linha estratégica de revolução nacional e democrática seria um anacronismo nos dias de hoje, naqueles dias, no caso. Na procura por emprego, então, né, depois de ter se demitido do Comitê Central, não ter mais ajuda de custo do partido, ela envereda para uma pós-graduação em História, também já não tinha mais como seguir a carreira de Química, que ela já tinha abandonado há algum tempo. E por meio dessa atuação enquanto historiadora, ela encontra na luta ideológica o caminho de uma militância comunista que incluísse esse apoio permanente ao Prestes e as posições revolucionárias e antirreformistas por ele defendidas, né? Então ela entende essa atuação dela enquanto historiadora como uma contribuição para a formação de um bloco histórico que contribua para a tomada do poder, assim. Para tratar, assim, então, das considerações finais. Retomando o objetivo que eu tinha me proposto, né, de relacionar a formação da Anitta Prestes como historiadora e o debate estratégico do PCB, eu acredito que essa pesquisa permitiu mostrar que essa relação existe à medida que a atuação da Anitta enquanto historiadora, ela se vincula, ela se coloca, né, vinculando a luta ideológica em defesa do legado revolucionário e antirreformista do Prestes, e esse legado que ela chama de revolucionário e antirreformista é justamente a busca por um partido e por uma estratégia de revolução brasileira que seja de fato calcada numa análise marxista da realidade brasileira, né? Então, mesmo naquele artigo, que os comunistas devem renunciar, ela faz esse exercício historiográfico para conseguir refutar a estratégia da Revolução Nacional Libertadora. Porque, né, voltando no início, né, se a estratégia ela precisa estar embasada numa análise do período histórico em que se vive, né, uma divergência em relação ao que é esse período histórico vai fundamentar uma divergência estratégica também, né? Então, acho que a pesquisa permitiu propor essa relação e também mostrar como a formação da Anitta não foi uma formação convencional, né? A gente pode falar isso tanto da formação dela enquanto historiadora, porque começou na área de química, depois vai para economia política, depois faz uma pós-graduação em história, mas também no sentido do próprio convívio que ela teve entre intelectuais e artistas, a própria questão do arcabouço linguístico que ela desenvolveu por ter que estar em exílio em tantos momentos, que proporcionou assim, um arcabouço linguístico e cultural que era fora do comum. Assim. Mas é isso. Obrigado, por enquanto, Tuti. Então, passo a palavra para o professor Rodrigo Brágio Bonaldo. Oi, gente, tudo bem? A quem novamente agradeço pela participação. Que é isso, Paulo. Eu que agradeço o gentil convite para participar da banca, conversar um pouco com a Tuti, depois de ler o trabalho dela, e conhecer o Giovanni, mesmo que seja por meios digitais, né? Não sei se o Giovanni é de Florianópolis também, você, Giovanni? É também?
Então, na verdade, a gente só está fazendo essa banca online por minha causa, né? Eu peço desculpas, né? Eu sei que isso traz memórias não muito boas lá da época da pandemia, né? Xaraguá. Ó. Então, um prazer, espero que em breve a gente possa se encontrar, tomar um café aí em Florianópolis, né? Estou chegando em 2 semanas, né? Sei que o semestre começou hoje, estou ansioso para voltar à sala de aula. E graças a Deus, ou a ciência, na verdade, né? Que vai ser presencial, né? Então, eu escrevi aqui um texto para me guiar, mas eu não quero ficar lendo, mas o problema é que, melhor para organizar minhas ideias, eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu não vou fazer uma leitura assim, página a página do seu trabalho exaustiva, até porque eu não encontrei nenhum problema de linguagem, assim, erro de português, quer dizer, o texto está muito bem organizado, viu, Carolina? Eu sei que você é uma pessoa perfeccionista, eu imagino você passou o final de semana ali, né, corrigindo tudo, dando para todo mundo ler, ver se tinha algum problema, e isso é ótimo, né? Eu sei que você é uma pessoa muito caprichosa, né? E eu queria começar também saudando a orientação do professor Paulo, porque é um tipo de texto assim, que ele não frustra as suas expectativas. Tudo que é anunciado é feito, e no momento que a gente vai lendo, assim, olha, pô, começou a falar de biografia, daí trouxe o Giovanni Levi, daí você já pensa, não, tem que falar do Bourdieu, daí tá lá o Bourdieu, assim, quer dizer, tá muito bem, um texto muito bem organizado, e depois através de memória, né, especialmente com esse texto do Alessandro Portelli, que eu sei que o Paulo trabalha na introdução, né, que foi uma herança também, quando eu dou a introdução, né, eu sempre coloco esse texto belíssimo, né? Então é um trabalho muito bem orientado, né? Eu queria fazer algumas observações muito gerais, certo? Sobre, assim, que claro que eu gostaria de discutir com você também, queria saber, eu estou curioso para saber para que lado que você quer chegar com esse trabalho, porque ele pode ser uma introdução de uma pesquisa para muitas coisas, né? Além do que eu acho também que a própria entrevista que você fez, né? Ela com alguns ajustes, uma certa edição, um textinho de introdução, ela pode muito bem ser publicada numa revista acadêmica, né? Uma coisa interessante, né? Para o público conhecer melhor o trabalho da Anitta, sobretudo o público que não está dentro das discussões da Anitta. Eu acho que o seu trabalho tem essa potencialidade, né, de apresentar a Anitta como historiadora para públicos mais amplos, que são os públicos que geralmente leem, que estão incluídos nos debates em qual ela participou, quer dizer, como uma historiadora, mas como uma historiadora marxista e uma intérprete do Brasil, né? Acho que essa é a ideia original, né, que a gente tinha conversando, ela permanece aqui, né? Sua escolha por um estudo de trajetória, ela é plenamente justificável por muitos fatores, até porque é um estudo de trajetória, né? Ele é fundamental para qualquer tipo de história intelectual que a gente queira fazer, né? Então, eu quero chegar nisso ao final da minha fala. Bom, dividi o que eu tenho a dizer em 2 pontos, né? O primeiro é porque eu acredito que o seu trabalho é importante, ou porque estudar a Anitta hoje, falar da Anitta hoje é algo importante, né? Queria começar com uma ideia um pouco contraintuitiva, né? Eu sei que ela é contraintuitiva, mas é algo que eu venho reforçando essa convicção há alguns anos, né? Que é a ideia de que o marxismo, na verdade, talvez seja a única escola histórica que a gente tem na historiografia. É uma ideia contraintuitiva, por quê? Porque quando a gente fala em escola histórica, a primeira coisa que vem à mente é a escola dos análises, né? Dos análises, né? Mas o interessante é que as próprias sínteses e as reflexões que nos chegam da França nos últimos 30 anos, eu acredito que o trabalho do Jacques Revel, no final dos anos 90, se não me engano, já falava disso, nos lembrando que, bom, os análises, eles vão, ok, tem os fundadores, tem uma espécie de pretensão, mas a gente tem várias gerações e dentro delas, a única coisa que os liga é uma certa tendência à interdisciplinaridade, né? Primeiro com a história social, depois com a história econômica, depois com a história cultural. Isso é justamente a maneira como a gente conta, geralmente, a história da escola dos análises. E os análises eram uma revista, né? E a gente tinha gente muito diferente. A gente tinha gente, assim, desde do Pierre Vilar, que está, inclusive, no seu trabalho, que era um marxista, até o Paul Venn, que era um Foucaultiano, né? Então, quer dizer, de Brodel a Foucault, né? Então, na verdade, a escola dos análises é uma espécie de saco de gatos, não possui, assim, digamos, até eles tentavam em alguns momentos, mas não possuía, digamos assim, uma coerência conceitual que a gente espera propriamente de uma escola histórica, se a gente for tratar esse conceito como o rigor que eu acredito que a gente deveria, né?
num trabalho de historiografia, né? Então, é uma espécie de saco de gatos, né? Não que o marxismo, por ser uma tradição de 200 anos, também não seja homogêneo de maneira nenhuma, né? Só se a gente pensar no marxismo ortodoxo que a Anitta conheceu na União Soviética é uma coisa, mas a gente pensar nas tradições que globalmente se desenvolveram em torno dos estudos de Marx e Engels, né, é algo muito diverso. Então, a gente pode, inclusive, se perguntar se, e os marxistas fazem muito isso, né, por conta justamente das disputas internas dentro do marxismo, se autores assim como Zizek, Laclau, a Donna Haraway, esses caras são marxistas de verdade, né? Quer dizer, é uma pergunta legítima, né? Eu acho que ela é importante do ponto de vista da relação, sobretudo, da teoria e da prática política, né? Mas do ponto de vista do debate intelectual, que se dá em um outro nível de abstração, né? Talvez a questão mais interessante seja a respeito do próprio vocabulário conceitual que é compartilhado pelo marxismo e como ele se relaciona com a luta política, né? E aí a gente chega em debates que são muito caros à historiografia. Eu menciono só um debate brasileiro que a gente assistiu, né, do Ciro com o Novaes, né, que eu acho que vocês viram, todo mundo aqui viu em América, né, esse sistema mundo ou modo de produção, né, quer dizer, isso já delimita um pouco os limites, né, do que seria marxismo ou uma abordagem sistêmica e tudo mais, né. E por que eu acredito que o marxismo é uma escola histórica, para além do vocabulário, digamos, conceitual, das ferramentas que o marxismo... Inclusive, se a gente for ler textos mais clássicos, a gente vai ver o marxismo como uma ciência, né? Ou seja, mais que uma escola histórica, é uma ciência própria, né? Isso tem um peso muito grande, eu não conheço nenhuma outra pretensa escola histórica que tenha se apresentado como uma ciência, né? E, de fato, uma ciência histórica, né, sobretudo, né? Então, de fato, o que a gente tem no marxismo é uma teoria da história, propriamente, né? E não uma teoria da história como uma teoria da historiografia, né, de como se escreve a história, ou da disciplina histórica, das regras, né, de como a gente vai às fontes, de como a gente elabora as explicações, ou de como a gente amarra tudo isso contando uma história depois, numa narrativa, né, que é a maneira como a gente pensa na teoria da história na maioria das vezes, né? Mas uma teoria da história que tem o objetivo de descrever e discutir, apresentar, descrever e discutir a lógica do curso dos acontecimentos humanos, né? O problema da lógica da história, né? E eu acredito que, claro, com um foco muito grande na história do desenvolvimento do capitalismo, propriamente, né? Então, eu acredito que o marxismo é a teoria que conseguiu alcançar o mais alto grau elevado de explicabilidade e de objetividade na descrição da lógica da história. E isso acontece, a meu ver, claro, você pode ter várias explicações para isso, mas, a meu ver, isso acontece sobretudo porque o marxismo está calcado em uma filosofia da história, tá? Em uma reflexão a respeito do materialismo histórico, né? Mas não numa filosofia analítica da história que vai, né, como Guimin, que Danto, outros fizeram no século XX, que estão ligados a esse contexto anglo-saxão da virada linguística, né? Não uma teoria do texto histórico, mas uma teoria substantiva da história, uma filosofia dialética da história, né? No sentido de medir as relações entre sujeitos e estruturas, onde, se vocês quiserem usar a metáfora francesa, entre longa duração e curta duração, né? Estruturas e sujeitos, né? Se a gente quiser usar esse vocabulário. E esse problema teórico, ele aparece no seu TCC, por exemplo, quando você descreve os debates sobre o etapismo, né? Esse é um debate de filosofia da história, né? Quer dizer, como é que se desenvolve o curso dos acontecimentos humanos? Tem um feudalismo ali, né? Essa figura aparece, né? Outros vão ponderar e dizer... Se eu não me engano, os primeiros textos do Brandão, ele falava mesmo em feudalismo, depois tem um debate todo e começa a se falar, né, em semi-feudal, né, servidão, né, algumas outras... Mas é uma forma de se compreender o desenvolvimento histórico, a totalidade, né, da realidade histórica e a mudança em função do tempo, né? E é interessante notar que na França, quem vai dar uma resposta a esse debate, justamente, do etapismo, é precisamente o Pierre Vilar, que aparece aí, né? Ele vai reformular a teoria dos modos de produção, e eu queria ressaltar que, geralmente, pelo menos na minha formação, o autor brasileiro lembrado como tradutor dessa discussão, que publicou muito sobre isso, né? E teve um impacto importante na formação dele, me parece, quando ele vai para a França, trabalha com o Pierre Vilar e volta, é propriamente o Ciro Cardoso, né? Mas é interessante ver como você situa a Anitta dentro desse debate, né? E como isso tem relação com a disputa política que ela estava vivendo, né?
Isso eu acho que esse seu trabalho é muito rico nesse momento, né, onde você amarra as fases do desenvolvimento intelectual, da formação da Anitta, né, justamente entre os manifestos, entre as disputas do PCB, né, aí você traz substância justamente, né, para a teoria da história da Anitta e para a historiografia da Anitta, e também para essas questões teóricas, né. Então, o marxismo ele tem a capacidade de oferecer sínteses, né? Algo tão difícil. Eu estava, inclusive, hoje de manhã, eu vi que Jurandir Malherba colocou um dos seus textos lá no Facebook, pediu para a gente comentar. Comecei a ler o texto dele sobre sínteses históricas, né? Daí veio justamente essa ideia, não, por que o marxismo consegue fazer sínteses, né? Da maneira que outras, digamos assim, correntes ou abordagens historiográficas têm tanta dificuldade, né? Porque tem clareza a respeito, não só dos princípios narrativos da história, né? Mas do curso dos acontecimentos humanos em si, né? E isso permite, né? E uma síntese, portanto, que não tem a primazia da narrativa sobre a realidade, né? Não se pergunta que tipo de história a gente deve contar apenas, mas a síntese é entendida como interpretação da realidade. E veja, a síntese não precisa ser um trabalho de 500 páginas, né? Um breve manifesto ou o próprio manifesto comunista é uma grande síntese da história da humanidade, né? E os trabalhos e as intervenções que a Anitta faz também são mediadas por esse olhar sinótico, né? E eu diria que o princípio fundamental dessa interpretação, então, ele passa pelo conceito de luta de classes, né? E eu gostaria de lembrar brevemente os textos citados como fonte, não só do PCB, mas também do próprio Stalin, que eu vi que você começou a sua apresentação com ele também, né? A ideia da estratégia, né? E eu para dizer que essas propostas de direção da luta de classe precisam passar por uma análise conjuntural do movimento proletário de cada país em um determinado momento histórico, né? Também precisam ser confrontadas com os dados da teoria do programa marxista, né? Então, eu diria, Tucci, assim, sobre o seu trabalho, que seria, eu escrevi estratégico, mas, na verdade, agora, como você falou, estratégia é a guerra e a tática é a batalha, talvez seja tático a melhor expressão aqui, né? Talvez seja tático, né? Do ponto de vista da luta de classes, entender a trajetória e a importância de se resgatar a Anitta, em especial, né? No momento em que o vocabulário político se volta para o problema de sujeitos históricos, digamos assim, que não eram muito visibilizados, né? Digamos, a Anitta, mulher comunista, filha de uma vítima no Holocausto. Eu não estou dizendo isso do ponto de vista que vocês, marxistas, diriam pós-moderno, né? Não, estou dizendo justamente, é uma tática, né? Valorizar isso, ocupar esse espaço dentro do vocabulário político, né? Não se encerra aí, até porque eu concordo com vocês, a gente pode ter a Damares, a gente pode ter o Holiday, essas coisas não necessariamente, né? Muito pelo contrário, né? A realidade tem nos mostrado que quem melhor ocupa esses espaços muitas vezes é o inimigo, né? Então, ocupar esse espaço de maneira substancial, essa é a minha mensagem, né? Mostrando como ela também foi produtora não só de historiografia empírica, mas também de teoria da história, o que significa uma reflexão a respeito do curso dos acontecimentos humanos que opera em um grau de abstração mais elevado e nos permite aplicações diversas, né? Essa é a vantagem, né? Claro que a gente sempre vai ter que adaptar as coisas para o nosso trabalho, senão isso seria justamente um marxismo dogmático que a própria Anitta criticava, né? Ou seja, a produção de uma interpretação do Brasil à luz do movimento operário global, né? Inspirado pela passagem que você citou do Estado, né? Bom, a segunda parte da esse eu gostaria de dizer como eu acho que o seu trabalho se encaixa, né, como contribuição, particularmente para a teoria da história, né? Se essa for a sua pretensão ainda, claro que você pode apresentar esse trabalho de muitas maneiras, né, e dialogar com várias áreas diferentes aqui, né, desde a história social. Eu quero terminar com uma pergunta a respeito disso, mas acredito que como professor de teoria esse é meu papel, né? Então, sabe que a história da historiografia no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, ela surge como um subgênero da história da literatura, porque é história narrativa e tal, né? Isso não sei lá, da década de 20, 10, do século passado, não tem nada a ver com a virada linguística, né? Mas no mundo anglo-saxão, sobretudo a partir dos trabalhos de Collingwood, mas também no Brasil, desde a época do José Honório Rodrigues, um livro de 49 chamado Teoria da História, na verdade ele estava falando de história da historiografia.
a gente pegar o Collingwood, o Collingwood, não sou particularmente fã do Collingwood, mas um cara importante, é um clássico, né? Só que a gente lê, geralmente, a ideia de história, né? A gente lê a última parte, que é a teoria dele. Mas a primeira parte, as primeiras 200 páginas, é a história da historiografia. Quer dizer, esses dois autores, que assim, nunca vi ninguém citando eles juntos, assim, é uma coisa minha, assim, que eu estou fazendo agora. O que eles têm em comum, na verdade, é que eles instruem a teoria da história a partir da história da historiografia, né? Compreendendo a historicidade da teoria da história, né? Então, ou menos se inspiram, né, nisso, pensando como as teorias da história se desenvolvem ao longo do tempo. Porque essa é a maneira que eu recebi, né, a teoria da história na minha formação, né? Não através do Rodrigues, que sempre foi apresentado para mim como uma fonte, né, da história do Brasil, talvez, né? Mas como um campo que se estabeleceu a partir do trabalho de pioneiros dos anos 80, como Manuel Salgado Guimarães e outros, né? Então, eu fui treinado como historiador da historiografia, mas eu compreendo para vocês, assim, eu acho que o meu tempo aqui na Alemanha me serviu para isso também, né? Porque eu ficava pensando, não, eu vou trabalhar agora fazer algum texto de história da historiografia e tal. Mas, na verdade, eu nunca fiz isso, assim, sabe? Eu meio que saí do armário, assim, eu fui treinado para ser historiador da historiografia, mas nunca fiz história da historiografia, na verdade, na prática. Não sei o que você acha aí que os autores que eu totalmente estudei, os autores que eu estudei, são historiadores, eu acho que não são, né? Mas, assim, isso é curioso, né? Nunca pratiquei. Mas eu vejo que alguns colegas da minha geração, também treinados em história da historiografia, como eu, dão aula de história da historiografia, né? E tal, conhecem, engajam com o campo, né? Tem cada vez mais se interessado também, né? No que a gente poderia chamar de história em si, do que na história para si, para usar o vocabulário dialético, né? Ou seja, em teorias substanciais da história, né? Que nos aproximam dessas questões clássicas que a gente poderia chamar de filosofia da história, né? Mesmo que essa passagem seja instruída ou educada pela formação em história da historiografia, voltada para questões epistemológicas, que conceitos estamos usando, os métodos, né? Como é que a gente compreende o passado ou não e tal, né? Que o Paul Veyne chamou nos anos 70 de despertar epistemológico da história, mesmo seja engajada por eles, né? Os problemas, para mim, mesmo que eu queira fazer uma ultrapassagem por dentro, a partir desses caras, né, eles se apresentam cada vez mais como problemas que eu chamaria de substantivos, ou fenomenológicos e ontológicos, né? Eu vejo parte da minha geração também indo por esse caminho, né? Ou seja, questões mais empíricas e existenciais, problemas que são problemas da experiência histórica e do ser histórico, propriamente, né? E tudo isso para dizer que revistas, congressos, debates em teoria da história do Brasil e no mundo estão cada vez mais órfãos desse tipo de trabalho, né? Ainda muito subrepresentados, né? Então, o que eu queria dizer é que existe uma grande demanda por perspectivas marxistas, uma vez que o marxismo se apresenta como talvez a mais bem acabada reflexão substantiva da história em si para si, né? A gente vê, assim, esses tempos, a revista História da Historiografia fez assim uma espécie de relembrando os textos de perspectiva marxista ali, em toda a história da revista, tinham 5 textos, muito pouco, né? Eu não sei por que isso acontece, talvez os marxistas tenham os seus próprios fóruns, eu acho que em parte é isso, as discussões do marxismo ficam nos próprios fóruns marxistas, né? Parte também a área se alienou de discussões, digamos assim, substantivas, né? Mas eu acho que esse é o momento da gente sentar e conversar, né? Passado aí, digamos assim, toda essa febre dos anos 90, início dos anos 2000, né? Eu queria dizer assim, do ponto de vista da teoria da história, pelo menos eu estou completamente de ressaca do que vocês chamam de pós-modernismo, que na verdade é um grande saco de gato, né? Vira linguística, pós-estruturalismo, né? Eu acho que a gente vive uma grande ressaca disso, assim, né? Eu acho que é o momento da gente sentar e conversar, por isso eu estou muito feliz de estar aqui, né? E eu acredito que o seu trabalho que você começa hoje, independente do caminho que você queira seguir com ele tem o potencial de fazer essa ponte, né? De fazer esse diálogo, né? É um trabalho de muita qualidade, né? Que mostra várias virtudes agora, para usar um vocabulário da teoria, agora várias virtudes epistêmicas, né? Que uma historiadora precisa ter, né? Como ler as fontes, como conduzir uma entrevista em história oral, como fazer uma boa revisão bibliográfica, né? E com precisão nos problemas metodológicos, você não faz isso de maneira exaustiva, não fica lá citando 3 milhões de pessoas que fizeram história oral, ou que trabalharam biografia, você é muito precisa nisso, isso é muito bom, né? Às vezes eu acho que as pessoas se perdem
em erudições desnecessárias, eu culpado por isso às vezes também, porque eu me emociono, porque eu gosto de teoria, né? Mas deve ser muito precisa, né? Então, eu diria que existe espaço para ser ocupado por reflexões desse tipo, de modo inteligente e tático, como você faz, porque isso a gente consegue se reposicionar no campo dentro de um problema que é um problema da representação, mas é um problema da representação política, sobretudo, né? Da mesma forma que a gente tem visto uma demanda grande, e felizmente colegas, né, sendo eleitas, né, mulheres deputadas, né, as mulheres na política, os negros na política, né, e essa representatividade, né. Eu também tenho visto colegas da minha geração, pessoas que chegaram um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, marxistas, né, se apresentando no debate novamente, né, inclusive do ponto de vista do marxismo negro, né, várias do marxismo feminista, várias crossovers, né, muito interessantes que acho que fala um pouco a respeito sobre as preocupações da atual geração, né, ou das atuais gerações que hoje atuam, né, a gente tem campo disciplinar, a gente tem várias gerações atuando, né. Então, isso é o que eu teria a dizer de maneira muito geral sobre a leitura do seu trabalho, né, o que ele instigou em mim na leitura. E eu tenho, assim, 2 perguntas pontuais para você. Claro, você fica livre para reagir a qualquer coisa que eu disse, que você acha que é pertinente ou não, né? Eu tenho outras perguntas pontuais agora. Aqui, né? A primeira eu achei curioso, eu acho que a questão ali é uma questão de periodicidade, realmente, mas eu queria muito saber o que a Anita teria a dizer a respeito, se você conversou com ela sobre isso, se você conhece nos textos dela, sobre o racha do PCB com o PCdoB, né? Porque você fala bastante de Cuba, né? Mas a China ficou de lado, né? Quer dizer, o maoísmo aí na jogada, depois de 68, sobretudo, teve uma influência grande, né? Em 68 na França, e ela teve na França e tudo mais, né? Acho que essa estada dela lá, né? Você não conheceu gente meio diferentona naquele momento, né? E ainda sobre o exílio da Anitta, né? Ela teve exílio em vários lugares diferentes, em momentos diferentes da vida, mas eu queria fazer uma pergunta mais específica, sabe? Porque sabe que eu estou aqui vinculado ao curso de História Global e Intelectual, né? E, para minha surpresa, assim, o curso de História Global e Intelectual aqui ele tem um grande peso da história social, uma surpresa feliz, assim, porque, inclusive com abordagens e livros e pesquisas de doutorado, e já livros de professores e tal, né? Que trabalham a história intelectual junto com a história do trabalho. Por quê? Porque os caras estão estudando assim, imigrantes na França, na Alemanha e tal, todos esses caras, né? Inclusive o livro do Michael Goebbels, que eu achei um livro interessante. Vou colocar aqui só para vocês saberem que isso existe, né? É um livro de história social, mas que na verdade é um livro de história, é uma história intelectual a respeito de Paris na década de 30, né? Onde assim você tem vários intelectuais assim da China, do Vietnã, da Latinoamérica, da África, assim, Xi Jinping, né? A família Castro, né? Família Senghor, todos esses caras se encontravam e se conheciam, né? Em Paris na década de 30. Então, o título dele é A Capital Anti-Imperial, né? Um pouco a hipótese mais ousada, na qual ele vendeu esse projeto, mas depois ele recua um pouco, porque assim é uma coisa muito explosiva, é um pouco a ideia de que a noção de terceiro mundo nasce nesse momento com esses caras. Aquilo que vai ser o terceiro mundo, intelectuais do terceiro mundo mais tarde, nasceria um pouco nesse momento, né? E acaba virando uma história do trabalho, porque todos esses caras tinham que trabalhar, né? Com exceção honrosa dos latino-americanos, que eram os caras mais de elite, assim, né? Principalmente pela condição pós-colonial já que a Latinoamérica se encontrava. Mas os chineses, o pessoal do Vietnã, né? O Ho Chi Minh, por exemplo, estava lá, né? Os caras tinham que trabalhar, e geralmente os caras do Sudeste Asiático era vira cozinheiro, né? O pessoal da África, que era o pessoal mais ralado, porque era parte do Império Francês, né? E tinha a situação colonial muito mais, ainda mais exaltada do ponto de vista jurídico, propriamente, trabalhava no porto e tal. Ele vai estudar essas associações, né? Então, a minha pergunta, assim, é a seguinte, como é que a Anitta se financiou em Paris, por exemplo? Ela teve que trabalhar, ela conheceu pessoas, né? Quer dizer, ela tem uma história de proletária também aí, que ficou por fora, porque essa foi a dimensão, né, como trajetória. É claro que você faz uma trajetória, na verdade você não faz uma trajetória, eu acho que você faz aquilo que os franceses chamam de percurso intelectual, que é um tipo específico de trajetória focada assim nas pessoas que ela encontrou, ela
tinha lá tem uma inveja danada dessa gente, porque assim, você percebe que ninguém é genial sozinho, né? Ela conhecia todos os grandes intelectuais brasileiros, né? Uma inveja danada, assim, né? Assim, mas quer dizer, outro tipo de sociabilidade que ela teve, né? Que não era do mundo intelectual, mas que era mais ligada ao mundo do trabalho, propriamente do mundo proletário. Se existe, era importante ou não, você tem informação sobre isso? É uma curiosidade que eu tenho, porque esse é o que ligaria ela justamente com os mundos do trabalho, né? E a terceira pergunta que eu tenho para você é, bom, onde é que você quer chegar com esse estudo, né? Porque esse é digamos assim, um estudo, pode ser um estudo introdutório para muitos outros estudos, né? Você pode continuar na trajetória, né? Assim, mais no estilo Unicamp, assim, né? Né? Daí você vai ter que ler o Bourdieu e tal, umas escolhas assim, né? Que é um autor que eu gosto muito também. Né? Você pode ir para uma teoria da história propriamente, você pode ir para a história social, você pode ficar em algum outro tipo de debate próprio do campo do marxismo. Aí eu estou curioso para saber o que é, né? O que vai sair. Mas parabéns pelo trabalho, foi um prazer ler, foi uma felicidade grande ver que esse texto saiu, né? E foi um privilégio também poder ter sido parte do desenvolvimento dele lá no início. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Carolina. Certo. Obrigada, Bonaldo, pelas observações. Eu notei várias coisas sobre o preâmbulo inicial da sua fala, assim, né? Aquela questão que... Mas vou passar rapidamente para ir para as perguntas, assim, né? Mas eu acho que a questão que tu fala da capacidade de síntese do marxismo é justamente pela própria teoria marxiana até que se propõe a isso, né? Com a síntese que o Marx faz com base naqueles economistas e da teoria hegeliana, em que ele se propõe a fazer isso, né? E esse espírito, ele tá dentro do marxismo, né? Então, sempre se propõe a fazer algum tipo de síntese, né? Em relação ao que tu falou da importância do trabalho no sentido de abordar justamente a Anitta enquanto uma historiadora marxista relevante, assim, eu acho que isso tem a ver também justamente com o que ela mesma fala da questão da luta ideológica, né? Hoje, e tem relação também com o que tu falou do pouco espaço do marxismo dentro dessa revista aí que tu comentou, assim, né? Eu acho que hoje, quando a gente vê, né, o que a gente... os textos que a gente estuda no nosso curso, ou mesmo o que se publica, assim, nos principais meios tipo, nas revistas mais notáveis, assim, eu acho que talvez falte marxismo e justamente pela guerra ideológica que a gente vive, né? E isso atua tanto em questão em tirar o espaço do marxismo, quanto em tentar meio que... que contaminar é uma palavra muito ruim, assim, né? Mas deturpar a teoria marxista. Assim. Tá, aí indo para as perguntas, assim, né? Eu realmente não me propus a abordar a questão do racha do PCB e do PCdoB, assim, né? E a posição da Anitta em relação a isso. Inclusive, tem um trabalho que foi defendido ano passado, também orientado pelo professor Paulo, do Pedro Cunha, não sei se ele chegou a ter aula contigo, mas provavelmente teve, que ele tratou justamente desse racha do PCB e do PCdoB, inclusive o Jovem também estava na banca, e ele traz um pouco do posicionamento da Anitta em relação a isso, assim, eu ainda não li o trabalho, assim, com muita atenção, assim, e teriam outras pessoas, inclusive, aqui na chamada que provavelmente saberiam responder melhor do que eu, assim, mas o que eu sei é que a Anitta geralmente ela se localiza mais ao lado do PCB do que do PCdoB na disputa de memória que eles fazem em relação a quem é a fundação do partido e coisas assim, mas eu não consigo responder com propriedade essa tua pergunta, assim. Em relação a como a Anitta se manteve, né, financeiramente ao longo desses anos. Bom, no início, né, acho que isso eu falo no trabalho. Quando ela estava na faculdade de Química ainda, ela fez um estágio na Fabor e ela tinha, né, essa pretensão de trabalhar em fábrica, em indústria, né, e tinha essa vontade, assim, né, de ter um trabalho mais ligado, acho que, ao sindicalismo, assim, pode-se dizer, né.
Depois, em Paris, ela vai trabalhar com tradução de textos para se manter. Isso está escrito na autobiografia dela, mas talvez eu não tenha colocado no trabalho. E esse trabalho que ela faz com datilografia e tradução de textos é o que ela faz até o momento dela conseguir bolsas da CAPES para conseguir se manter e manter a tia dela também. Então, é por meio disso assim que ela se mantém nesse período. E sobre aonde eu quero chegar, cara, essa pergunta, se eu soubesse a resposta, eu estaria muito mais tranquila, né? Mas eu não sei. Eu acho que depois desses meses de trabalho, eu tô com um pouco de overdose de Prestes e Anitta, assim, e PCB, mas eu acho que é normal depois de ficar em cima disso por tanto tempo. Mas realmente, né, acho que essa última questão ali que eu coloco a respeito de tentar sistematizar, né, por meio de um trabalho, né, em que pé está o debate estratégico do movimento comunista brasileiro hoje, assim, é uma coisa que me interessa, né, porque eu acho que localizar um pouco dessas divergências também pode ser importante para justamente, talvez, formular uma síntese, né, como a gente estava falando no início. Mas acredito que seja isso. Rodrigo, satisfeito? Sim, estou satisfeito, Paulo. Eu só queria ressaltar uma coisa, Tuti. Sabe, eu acho que é importante na carreira de uma jovem pesquisadora você começar a estabelecer, digamos assim, quem são os seus interlocutores, né? Claro, você conhece o Pedro e tudo mais, mas quem sabe uma notinha ali sobre né, o trabalho dele viria bem, porque essa foi a única expectativa que foi frustrada na minha leitura. Assim, eu esperava, bom, em algum momento vou ter que falar disso, né? Até porque, mas claro, a orientação foi do próprio Paulo e tal, né? Mas isso é uma tática também na academia, né? A gente precisa saber com o que a gente está conversando, depois você vai no congresso, conhece a pessoa, daí já monta lá um grupo e tal, vamos fazer uma coisa junto, um evento, publicar alguma coisa, uma mesa e tal. Faz parte da carreira, né? E é algo bacana, porque a gente aprende muito com os colegas e as colegas, né? Que a gente está pesquisando coisas similares, né? E acaba circulando nos mesmos tempos. Então, só uma dica, assim, que fica, né? Acho relevante, me deram orientadores, me deram essa dica um dia, ela foi muito útil, né? Eu passo para você. Mas muito obrigado, estou satisfeito. Eu cheguei a colocar uma nota de rodapé, mas acho que talvez não tenha sido exatamente no momento em que aparece a questão do racha, mas eu sei que em algum momento tem essa nota de rodapé indicando o trabalho do Pedro, assim. Mas talvez tenha sido no momento anterior, assim. Mas tá lá em algum lugar. Legal. Não, se me escapou, o problema é meu, então esquece. Certo. Bom, então agora passamos para o Giovanni, né? Fica à vontade, Giovanni, está com a palavra. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tuti. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer participar dessa banca, agradecer o convite. Atualmente eu estou no Paraná, né? Então também não é só tua culpa, Rodrigo, por fato dessa banca estar sendo online, né? Sou professor substituto aqui no curso de Serviço Social da UFPR. E, embora tenha vivido ali em Floripa por bastante tempo, hoje eu só visito, ocasionalmente. Mas foi muito bom, né, poder ler o trabalho da Carolina, muito bom ouvir, né, as considerações do Rodrigo, que eu acho que é uma pessoa que tem uma leitura muito melhor que a minha, né, que não sou um historiador de formação, quanto à teoria da história, traz sínteses muito mais amplas, né, e mais bem refletidas. Eu quero também saudar a presença dos colegas, amigos, familiares que estão presentes. Esse é sempre um momento muito importante na trajetória de um estudante, e é sempre bom ver essa presença constante, né? Porque a universidade, de fato, vai muito além, né, dos seus muros ou cercas, ou, né, das suas estruturas aí, físicas.
E queria dizer, né, que, para começar, né, que eu fiz alguns comentários, assim, no PDF, eu encaminhei para o Paulo. O Paulo pode encaminhar para a Tuti, ou eu posso também encaminhar, né, também tem o contato. Mas são comentários, assim, eles são, a maior parte deles são comentários pontuais, né, de algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido, às vezes, um pouco melhor exploradas, né? Eu sei que é um TCC, né, mas eu acho que é importante a gente sempre provocar a reflexão, né? Não para dizer que o seu trabalho esteja faltando algo ou insuficiente de alguma maneira, mas justamente para contribuir com a reflexão mais geral e com a possibilidade de abrir caminhos aí de outras pesquisas, né? Ou de próximos passos a serem dados aí na sua vida acadêmica e profissional. Então eu vou fazer uma fala mais ou menos breve aí para discutir esses pontos, né? Não vou falar sobre todos eles, vou falar só sobre os que eu acho que talvez sejam mais relevantes para o objeto, né, de pesquisa, né? Como o Rodrigo falou, esse percurso intelectual. E primeiro saudar, né, o desafio da pesquisa, né? Porque tem duas coisas que eu acho que são desafiantes nisso. O primeiro é pesquisar a trajetória intelectual de uma pessoa viva, né, que está em processo de desenvolvimento, né, está madura em vários aspectos, mas que ela continua, né, funcionando. Eu tenho não sei dizer uma amizade, mas um contato pessoal com a Anitta, e ela está num processo aí de desenvolvimento de um trabalho que é justamente a crítica, né, de outros autores que abordaram a história da vida do Prestes, ou memorialistas de várias naturezas, né, jornalísticos, etc., não só acadêmicos, e né, uma crítica das falsificações que são feitas por esses autores, segundo a opinião dela. Então é um processo que está em desenvolvimento. Ela continua produzindo muito, né? Não só produzindo academicamente, mas também se posiciona politicamente no cenário político brasileiro. Em geral, né, a gente pode observar as manifestações dela publicadas no blog da Boitempo, ou mesmo também no site do Instituto Luiz Carlos Prestes, que ela preside. Então, lá tem muitos textos dela sobre questões, né, da situação nacional, problemas políticos, né, contemporâneos que não dizem diretamente respeito ao tema principal, né, da obra dela, que é a vida do pai dela, a atuação política do pai dela. Então, isso é um desafio, na minha opinião, é uma fonte viva, né, que se desenvolve. E a outra coisa que eu acho que é desafiante também é um traço pessoal da Anitta, que eu acho que ela é uma pessoa muito difícil de entrevistar. Não porque ela seja uma pessoa fechada ou algo assim, mas eu lendo o teu TCC, eu fui pesquisar algumas entrevistas que ela deu no YouTube, assim. E em vários momentos, né, diferentes, tem muitas entrevistas, né? Em diferentes momentos ela responde a mesma coisa para muitos diversos entrevistadores em muitos contextos. Então ela tem uma forma de responder e um conteúdo daquilo que ela responde que está, digamos assim, não que ela esteja escondendo algo, mas está bem ensaiado, assim, ela já sabe o que ela vai responder. Então ela é difícil de entrevistar, né? Eu acho, assim, daria para fazer esse trabalho sem entrevistar ela, só com o que já existe na internet, assim. A tua entrevista, ela tocou em vários pontos que são extremamente relevantes, né? Eu acho que é uma entrevista bem interessante de ler mesmo, especialmente, né,
a profissão de historiador, mas é difícil, né? Tu pensar algo que assim, nossa, isso aqui eu nunca tinha ouvido. Se tu acompanha a Anitta há algum tempo, é um pouco complicado, assim. Eu tenho a impressão que talvez ela se abre um pouco mais em situações em que ela não está sendo entrevistada formalmente, assim. Em conversas pessoais que eu já tive com ela pessoalmente, né, já tive essa sensação que ela parece ter essa característica, assim. Mas, enfim, eu acho que esses dois elementos, assim, eles configuram um trabalho desafiante. Apesar disso, eu acho que o teu trabalho, ele ficou muito bom, né? Tem muitos... muito proveitoso de ler, né? Eu achei a reconstrução que você fez de como se formou, né, a ideia da estratégia de revolução nacional democrático, né? Muito, né? Acho que tocou nos principais pontos, né? Foi uma boa reconstrução. Eu gostei também, né, da distinção que você fez entre a posição do Prestes e a posição do grosso, né, do Comitê Central do PCB, durante aquele período, né, de maturação, né, da revisão da estratégia, que eu acho que ficou também bastante evidente no teu trabalho, como isso foi um processo, né, como ele foi gradual, né, não foi algo assim, pum, carta aos comunistas, tendo que não foi um raio em céu azul, né, teve um amadurecimento, né, de como essa estratégia foi questionada e como ela, né, de fato, estava baseada em percepções erradas, em análises erradas a respeito da realidade brasileira. Então, eu acho que essa parte do teu trabalho, ela ficou muito positiva. Eu apontaria, talvez, no início dos capítulos e também na introdução, como eu deixei nos comentários, talvez deixar um pouco mais evidente, né, o objetivo que você tem com aquele capítulo em cada momento. Você descreve o que você vai fazer, mas não deixa tão claro, na minha opinião, o que você quer achar com aquilo. Né? Então eu faria essa observação, que é uma observação mais secundária, residual, de talvez uma diferença epistemológica aí que no serviço social a gente é muito ansioso para saber das coisas antes delas aparecerem. Sobre a parte, né, da sua, digamos assim, onde vai o seu terceiro capítulo, em que vai abordar, né, esse percurso intelectual de forma mais ligada com a profissão de história da Anitta, né? Eu fiquei com várias dúvidas, né? Quanto algumas das conclusões, né, que foram alcançadas, assim. A primeira delas, e eu falo isso num sentido assim que eu posso estar viajando, assim, né? Posso, né? Porque a gente pode às vezes lançar algumas hipóteses e essas hipóteses elas não se confirmam, não era uma resposta às vezes muito mais simples. Às vezes a gente fica querendo procurar uma questão muito mais complexa quando a resposta é simples. Porque a Anitta, ela relata, né, que ela gostava de história, ela tinha uma afinidade com a história, né? E isso, né, aí teve aquele momento, né, em que ela estava estudando história, que ela estava procurando emprego, né, estava revendo, né,
o rumo da vida dela, né? A vida profissional, a vida intelectual dela. Ela tinha um doutorado em economia política, né? Que no Brasil não sei se valia alguma coisa, né? Economia política não é bem uma disciplina especializada e nem é uma área muito reconhecida pela CAPES no Brasil, não sei naquele momento, mas imagino que era algo vindo, né, da União Soviética. Então ela assim... E aí também tinha a questão do pai dela, que tinha as memórias muito vivas, né, sobre a coluna Prestes. Desculpa, gente, estou meio doente. Tinha as memórias sobre a coluna Prestes e ela une o útil ao agradável, dá essa sensação, assim, né? Ela precisava de um emprego, precisava de rever a área dela, tinha, né, as memórias do Prestes, e aí eu fiquei, assim, pensando, assim, coisas para perguntar, né, será que, por exemplo, porque ela também, ela conheceu ela conheceu e leu, né, obra de sociólogos, né, por que epistemologicamente, por exemplo, ela não talvez estudou, talvez em algum grau, né, algumas das coisas que ela queria estudar, e que eu acho que até a questão da estratégia é algo que poderia ser estudado, por exemplo, dentro do âmbito da sociologia. E aí essa é a questão. Isso se responde apenas pela questão da afinidade, ou talvez tinha influência, né, desses colegas, desses amigos, desses intelectuais que eram desse campo, que acabaram, né, influenciando ela e incentivando ela a perseguir, né, esse objetivo de se tornar uma historiadora. Então, tem algum momento assim que eu fiquei pensando se a história, e aí a história não no sentido de uma filosofia da história, uma ciência da história, mas a história como uma disciplina especializada, né, que acaba se tornando reconhecida pelo Estado, até como, né, uma área de pesquisa, né, toda, né, a influência da CAPES e tal, ela não... porque a história, porque não outras, né? Ela já falou que não gostava de economia, beleza. Mas talvez a sociologia, não sei. Eu fiquei, talvez, ali pensando sobre isso. Mas isso eu não estou perguntando assim para você responder agora, né? Eu estou perguntando assim, estou suscitando questionamentos que podem, inclusive, servir para, né, aprofundar a pesquisa em outro momento. Aí algumas outras questões, né, que também estão relacionadas com isso. Ela relata, né, que ela conversou com colegas, né, sobre a necessidade de recuperar, né, de salvar, né, aquelas memórias do Prestes através das entrevistas. Ela faz as entrevistas, né, e ela toma para si, em algum momento, essa tarefa de escrever a vida política do pai dela, que é uma vida, né, muito longa, 70 anos de vida política, e que ela demora, né, 30 anos para fazer isso, né, para lançar a biografia do Prestes, que é recente, né, faz o trabalho, a tese doutoral dela sobre a coluna, tem aquela série de livros, né, que acabam estudando diferentes períodos ali, até alguns saíram pela expressão popular, que ela faz essa reconstrução. Então é um trabalho de tempo, né? E ela toma essa tarefa para si, assim, né? E assim, é uma coincidência de fatores, assim, que talvez não aconteçam com outras, né? Quem tem que liderança política de peso, né? Tem uma proximidade, uma filha que vai escrever a sua história ali, né? É uma coincidência de fatores que parece interessante, porque ela assume essa tarefa para si, né? Ela poderia, né, e ela colaborou em algum grau com outros professores, com outros historiadores, né, como você registrou, né, e ela registrou nas entrevistas e tal, e na autobiografia dela. Mas talvez, né, poderia ter, às vezes, confiado essa tarefa a algum historiador próximo, né, já que eles tinham
uma rede, né, de camaradas, colegas, né, intelectuais que, né, provavelmente aceitariam essa tarefa de bom grado, ia ser, né, talvez ter esse privilégio, né, de ter entrevistas com Prestes, conversas pessoais, né, que outros historiadores não têm, não tiveram esse privilégio numa pesquisa. Então ela assume essa tarefa para si, né, e eu tenho essa impressão, né, e aí isso está ali nesse conjunto de fatores que se condensam, né. A gente tem também uma questão que ela assume isso não apenas como uma tarefa acadêmica, digamos assim, mas ela entende isso como a forma de militância que ela encontrou. E aí eu não vou saber, né? Talvez até o Paulo saiba mais, né? Mas a gente sabe, né, que muitas agremiações políticas se formaram com a saída do Prestes, depois com a morte do Prestes, né? As ondas de prestistas que existiram por aí. E ela nunca se comprometeu, até onde eu conheço, com partidariamente ou organizativamente com nenhuma delas, né? E essa, né, decisão ela foi tomada em que momento, assim, né? E como essa decisão se relaciona com porque isso é diferente do resto da família do Prestes, né? Eles já tiveram uma escolha principalmente ligada ao PCdoB, muito claro. E ela nunca se comprometeu, né, de fato, com nenhum partido ou organização partidária posterior à morte do Prestes. Em que momento essa decisão ocorreu, né, ou se ela foi também uma decisão gradual, se ela foi amadurecida, e como ela se relaciona com o assumir dessa tarefa de tomar, né, essa escrita da história como uma forma de militância, que é isso na prática que acontece. E ela, como eu falei, ela se manifesta politicamente sobre vários assuntos da conjuntura nacional. E até talvez seria interessante observar que os textos que ela escreve sobre conjuntura, que estão publicados no site do Instituto Luiz Carlos Prestes, ou às vezes no blog da Boitempo, aqueles que não são propriamente textos ligados ao Prestes, eles são mais modestos, assim, eles não são muito longos, tal. Mas eu tenho a sensação, aí teria que analisar, né? A gente poderia fazer essa análise textual de várias maneiras, assim, mas aí teria que analisar. Eu tenho a sensação que ela segue, né, em forma e conteúdo, essa linha, né, do revolucionário e antirreformista ligado ao Prestes. Inclusive, ela usa referências, né, muito frequentes, muito próximas, né? Ela fala muito do Shafik Handal. Well, não é por acaso. Shafik Handal era... para falar sobre o bolsonarismo, ela fala do Shafik Handal, do texto do Shafik Handal. O Shafik Handal, secretário-geral do PC salvadorenho, tinha uma proximidade com o Prestes, né? Não é uma coisa aleatória, assim. Então, assim, até as considerações que ela faz sobre a política, que não estão necessariamente ligadas diretamente à vida política do Prestes, tem essa impressão digital. Eu tenho essa impressão. É algo que poderia ser analisado, investigado para se comprovar. Enfim, a gente tem essas perguntas, né, que poderiam se montar um roteiro até de uma outra entrevista. Outra coisa que eu pensei, né, e eu fiquei tentando imaginar, é se a Anitta, em algum momento, ela já refletiu, né, porque ela
relata, pelo que eu entendi, fez várias entrevistas com o Prestes, ainda antes dela ter um treinamento como historiadora. E eu fiquei pensando, desse ponto de vista, desse treinamento, se ela teria perguntas ou questionamentos a serem feitos ao pai dela que ela não fez antes, né? Se ela amadureceu questões que ela não pôde fazer enquanto ele ainda estava vivo. Então, saber se esse treinamento, em como ele alterou, né, a percepção dela, porque parece que ela, né, dá essa impressão que ela se torna assume a função de historiadora antes mesmo de ter um treinamento formal dentro desse aspecto. Então, acho que isso talvez pudesse também ser explorado. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Não, enfim, acho que é isso. Aí tem várias outras questões, assim, não várias, mas algumas questões pontuais que eu deixei nesse PDF para você dar uma analisada. Em geral, né, eu penso que o teu trabalho ele é muito instigante, assim, né? Para mim foi bastante instigante. Eu acho que ele tem um desafio tão interessante que ele é muito rico de potencialidades, assim. Ele tem um valor em si mesmo, obviamente, né? Mas ele abre, né, a possibilidade de fazer, né, muitos outros questionamentos e desenvolver isso. E isso, eu acho que, assim, pode ser publicações posteriores, né, projetos de mestrado, enfim, várias possibilidades aí para o teu caminho a seguir. Mas quero te parabenizar pelo teu trabalho. É um tema complexo, né? E como eu falei, né, tem esses desafios aí de partida, assim, né, já de partida, que eu acho que são grandes, e a gente, obviamente, encontra outros desafios no percurso da pesquisa, mas eu acho que ele ficou bastante claro e maduro na sua proposta, né? Acho que você entregou um trabalho bastante rico e interessante, não só para, né, o curso de História, mas também para a própria militância, né? Eu acho que é importante socializar esse seu trabalho e esse teu conhecimento, né? Fazer falas aí, porque sempre é demandada, né, pela militância, um esclarecimento sobre essa historicização da estratégia de revolução em duas etapas e da sua superação, né? Como o Prestes e a Anitta, junto dele, foram amadurecendo esse processo. Eu não sei, né, se o Prestes tinha o hábito, né, de ter anotações, né, nos documentos pessoais deles. Eu sei que a Anitta doou um acervo grande, né, acho que foi para a Biblioteca de São Carlos, que está sendo tratado ainda, né? Ele publicava, né, coisas em revistas internacionais, na época da União Soviética ainda, né, durante o exílio. Eu mesmo já pensei assim, pô, eu queria isso. Enquanto eu estava na Rússia, né, fiquei pensando em pesquisar, inclusive, se ele publicou alguma coisa nas revistas internacionais, que foi uma coisa do meu mestrado também, por lá, e enfim, né, as demandas da vida, acabei abandonando o projeto, mas daria para ser retomado, mas enfim, a gente tem sempre esse monte de pesquisas que gostaria de fazer, mas a vida é uma só, né? Mas enfim, é isso.
Meus parabéns pelo trabalho, parabéns ao Paulo pela orientação. Obrigado, Giovanni. Tuti? Certo. Obrigada, Gil, pelos comentários. Acho que é bastante especial também reconhecer ter esse reconhecimento de uma pessoa que é uma referência política minha também, né, dentro da organização. Então, fico bastante feliz que tu tenha se sentido instigado por esse trabalho. A respeito ali das considerações para o início dos capítulos, vou buscar fazer, sim, esse trabalho, a reta final dele foi muito intensa, então realmente eu imaginava que teriam alguns problemas nesse sentido, assim, de não conseguir olhar com olhos mais tranquilos o trabalho para ver esse tipo de coisa, assim. Sobre a dificuldade de entrevistar a Anitta, assim, pô, cara, eu tava muito nervosa naquela entrevista, assim, foi a primeira entrevista que eu fiz, tipo, nesse sentido de entrevistar alguém para estudar depois, assim, e eu não tive manha nenhuma, assim, de pegar alguma coisa no meio da fala e aí perguntar um pouco sobre aquilo, assim, eu segui bastante o roteiro que eu tinha ali, e mesmo depois, ao longo do trabalho, né, eu acho que se eu tivesse feito ele em outro ritmo, talvez eu tivesse feito outra entrevista com ela para enriquecer o trabalho, né? Acho que essas questões que você coloca realmente são bastante interessantes, mas quando eu fiz a entrevista, eu não estava com essa ideia da formação dela enquanto historiadora clara na minha cabeça, assim. Então, realmente, talvez outra entrevista, né? Talvez ela não desse as respostas que eu gostaria, mas mesmo a evasão dela para as perguntas poderia servir de fonte para alguma reflexão, assim, né? E são bastante interessantes essas coisas que você colocou também, assim. Uma questão, assim, nada científica e muito pessoal, mas de quem é da área aqui das ciências humanas e já leu sociólogos e antropólogos e outras pessoas que produzem sobre essas coisas, eu acho que quem é marxista tende a gostar mais de história, assim, pelo jeito que eles fazem as coisas mesmo, assim, mas isso é só um comentário à parte, assim. Mas é isso. Um comentário levemente corporativista, mas vai lá. Assim, eu acho interessante a pergunta de Giovanni, porque, sei lá, nos anos 70 e 80, existia um marxismo estruturalista muito forte, que influenciou o Ciro Flammarion e tal, e certamente a Anitta teve contato com esse pessoal, né? Mas é isso, né? Ela foi para a história mesmo, né? É uma pergunta interessante para fazer para ela, né? Sim, né? Válido. Bom, minha gente, eu não vou fazer agora as minhas observações, eu vou primeiro reunir a banca, mas fiquem todos aqui nessa sala, tá? Porque eu mandei para os membros da banca o link do Meet por WhatsApp, para a gente se encontrar lá no WhatsApp. Então, a gente se muta aqui, né? Se reúne na sala do Meet e depois nós voltamos para cá, certo? Eu vou dar um pause até na gravação da banca. Isso. Ok? Então, retomando os trabalhos da banca, né? A banca se reuniu reservadamente, né? Como prevê o regimento do curso, né? E eu vou proceder à leitura da ata, né? Aos 7 dias do mês de março do ano de 2023, às 14 horas, no mini auditório, quer dizer, agora no caso é por videoconferência, né? Mudamos aqui, eu vou atualizar a ata por videoconferência. Reuniu-se a banca examinadora, composta pelo professor Paulo Pinheiro Machado, orientador e presidente, pelo professor Rodrigo Bonaldo, titular da banca, e pelo professor Giovanni Simon, como membro também, designados pela portaria 34/22 HST-CFH, da senhora-chefe do Departamento de História, a fim de arguirem o trabalho de conclusão de curso da acadêmica Carolina Tucci de Carvalho, subordinado ao título, a luta por uma estratégia revolucionária, a formação de Anitta Leocádia Prestes como historiadora comunista. Aberta a banca pelo presidente, a acadêmica expôs seu trabalho.
Terminada a exposição, dentro do tempo regulamentar, a mesma foi arguida pelos membros da banca examinadora e, em seguida, prestou os esclarecimentos necessários. Após, foram atribuídas as notas, tendo a candidata recebido do professor Paulo Pinheiro Machado a nota final 10, do professor Rodrigo Bonaldo a nota final 10 e do professor Giovanni Simão Machado a nota final 10, sendo aprovada com a média 10. A acadêmica deverá integrar o trabalho de conclusão de curso em sua forma definitiva, em versão digital, ao Departamento de História, até o dia 14 de março de 2023. Nada mais havendo tratar, a presente ata será assinada pelos membros da banca examinadora e pela candidata. Tá? Ok? Então, eu vou passar a palavra para os outros membros da banca e depois para você, Tuti, né? E os amigos e colegas que quiserem habilitar suas câmeras, fiquem à vontade também. Rodrigo, pode falar. Então, eu só queria dizer que agora, Tuti, você tem que comemorar, né? Porque a gente não vive sem marcar esses episódios com boas lembranças, né? Então, eu espero que você, depois de todo... Eu sei que é um estresse danado se formar, né? Fazer TCC, tudo isso, né? E eu quero saber quando é que é a formatura, né? Quero saber se eu vou poder ir na formatura e tudo mais, né? Quero ver esse momento aí de vocês. E parabéns. Merece, sempre foi, quero dizer publicamente, agora já falei isso para os colegas, o Paulo sabe, né? Porque já acompanhou o curso inteiro. Mas você sempre foi uma aluna, assim, nota 10, então eu acho que nada mais justo, né, na sua trajetória que você encerre o curso com um trabalho de conclusão nota 10, que de fato merece. Tá bom? Parabéns e a gente se vê em breve. Giovanni. Parabéns, Tuti. Pode tirar esse pezinho das costas aí que fica, né, durante esse processo de elaboração, esse processo de se submeter à crítica, né, dos outros, que é um processo contraditório, às vezes, na nossa percepção sobre nós mesmos. Mas eu acho que é um reflexo, né, a nota é um reflexo verdadeiro, né, da qualidade do teu trabalho e como testemunharam aí o Rodrigo e o Paulo do teu desempenho como discente aí do curso de História. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Giovanni. Carolina, tuas últimas observações. Deixa eu só dizer mais uma coisa, Tuti. Eu quero dizer assim, que depois de ouvir o Giovanni e o Paulo, né, o que eles disseram também, a minha leitura também já mudou do seu trabalho, porque eu acho que é um trabalho muito rico, né? E isso é muito bacana, né? Assim, você vai ter tempo agora, não pensa nisso agora, né? Comemora, mas daqui a pouco você vai poder parar, pensar tudo que foi dito aqui, tudo que você fez você pensar, e você vai ter muitos caminhos possíveis, né, para seguir daqui adiante. Então é isso. Antes de passar para a Carolina, eu queria até, né, repetir aqui o que eu já tinha falado para a banca, né? O projeto da Tuti, ele era um projeto difícil, né? Porque tratava de uma discussão sobre estratégia que, ao mesmo tempo, não podia ser a história dos 100 anos do PCB, porque é muito longa e muito dispersiva, né? Mas também tinha que ter elementos dessa história e dos debates, pelo menos de alguns documentos-chave na história do partido, né? Ao mesmo tempo, a formação da historiadora também não é a vida inteira dela, não é uma biografia. Então, ela teve recortes biográficos ao mesmo tempo que tocava esse debate de estratégia, de tática, assim, ao longo do curso do trabalho, né? Então, assim, é uma experiência interessante porque, claro, ao mesmo tempo que abre muitas janelas, né, tem que optar por um curso, por um percurso, né, por uma caminhada, e a Tuti teve muita concentração para não se dispersar, né, porque era muito fácil a dispersão nesse trabalho, né? Eu acho isso importante marcar, né? E também passou pela experiência de uma entrevista direto com a Anitta, foi direto, né? As duas conversaram, né? Eu acho que não é uma coisa simples, né? Para uma estudante de graduação chegar e entrevistar uma outra historiadora, uma pessoa que já tem toda uma
uma série de cuidados com a sua própria memória, né? Então, e aí ela foi, transcreveu, mandou para assinar, a Anitta assinou, teve uma série de procedimentos, né, que foram realizados, né? Então, foi, eu acho, o final bastante bem sucedido, né? Passou por uma experiência completa de TCC, né? Tuti, tuas últimas considerações, fica à vontade. Certo. Queria agradecer bastante a banca, assim, né? Eu acho que bastante representativa também essa banca no final das contas, né? O professor Paulo me acompanhou desde a primeira fase, né? Na disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, fui monitora dele. Sempre estive aí trabalhando junto e sempre foi um exemplo, assim, acho que, em especial nessa reta final do TCC, assim, foi essencial a ajuda que ele me deu para conseguir entregar esse trabalho agora, assim, né? O professor Bonaldo também, só tive aula, infelizmente, com ele durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, foi na disciplina dele, assim, que eu acho que eu encontrei um dos campos da história que eu mais gostei de trabalhar, que foi o campo de teoria da história. E o Gil, sim, representando essa questão mais política da minha formação, né, que também, se não fosse a JCA e os meus camaradas, acho que esse trabalho não teria concluído, não estaria desse jeito, assim. Então, não podia, né? Não podia terminar sem chorar. Agradecer a todo mundo que está aqui, assim, porque a pesquisa, no final, ela é sozinha, mas ela se constrói coletivamente também, né, ao longo desses. Então é isso, gente. Muito obrigada. Então tá, então a hora de dar aquele print da banca é agora, certo? Eu recomendo que os amigos, camaradas, compadres, agregados, habilitem a câmera, né, para aparecer também. Fiquem à vontade. Isso. Abram a câmera aí, galera. Como é que eu vou? Eu não sei tirar esse trem da conferência web aqui. Mas, enfim, não sei se está aparecendo. Quem tira o print? Acho que foi. Arrasou. Legal. Obrigada, galera. Nos encontramos em breve. Legal, muito obrigado. Eu só falar com a banca e contigo também, Tuti, eu vou mandar para vocês a ata. Eu acho que vocês têm a assinatura eletrônica da UFSC, né? Sim. Então, eu já mando a ata com o link para vocês, se vocês fazem a assinatura. Vou mandar também para a banca a portaria de nomeação, que já serve também como um certificado de participação da banca. Tá? Agradeço muito, né, e ao público, aos familiares, amigos, colegas, né, todos que nos acompanharam até agora. Ok? Obrigada, então. Valeu. Até mais. Parabéns.